A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Agora vamos falar do vídeo... Não, primeiro vamos falar de Diniz. Primeiro vamos falar de Diniz porque... Cara, mais um jogo que o Diniz não ganha, perde em casa. Os números do Diniz são péssimos esse ano. O Diniz é muito louco, né? Porque se for pensar, ele é campeão da Libertadores pelo Fluminense. Aí ele recebe reforços, não perde praticamente ninguém de um ano para o outro. Faz um início de ano tenebroso, coloca o Fluminense na lanterna do Campeonato Brasileiro. Mesmo com parte da torcida morrendo de amores por ele, o Fluminense se vê ou demite o Diniz ou cai, e aí precisou demitir. E trouxe naquele ano o Mano Menezes, não foi? Acho que foi o Mano Menezes que salvou o Fluminense. Aí o Diniz, naquele mesmo ano, vai para o Cruzeiro, faz uma campanha de rebaixado no Cruzeiro e é mantido para o ano seguinte. Então ele tem mais uma vez em 2025 a chance de começar um trabalho do zero. Começa o ano de maneira ridícula, é substituído pelo Léo Jardim. E aí vai parar no Vasco. Faz um campeonato de recuperação ali pro Vasco, etc. Mas classifica para a Copa do Brasil. Perde a Copa do Brasil com erros à lá Fernando Diniz. E no Campeonato Brasileiro derrete na reta final. Chegando a ficar atrás do Santos, que brigou para não cair o campeonato inteiro. Aí perde a classificação para a Libertadores, né? Se classifica só para a Sul-Americana. E aí o Diniz, começando o outro ano, etc., perdeu os jogadores, mas tem contratado outros, foi para o mercado. O Vasco tem sido elogiado pelo mercado que tem feito. E o ano começa com o Diniz novamente não ganhando. E aquela história sempre, né, Felipe? Jogou como nunca, perdeu como sempre. Criou, e o time precisa, o adversário precisa de muito pouco para... Mais incrível foram 44 cruzamentos pro Brenner, que tem 1,75 m. É, cara, e aí assim, é inacreditável, cara. É inacreditável a galera ainda apostar nisso. E além de tudo, cara, ele dá essa resposta... Nossa. Péssima na coletiva, né, cara? Isso eu achei de uma... Cara, eu achei de uma baixeza, cara, com o repórter, velho. Colocar o repórter como um vilão. Nossa, cara, vilanizando o repórter. Personificar a crítica no cara, como se o cara estivesse comemorando. E aí eu pergunto, esse é o gente boa que todo mundo fala? Eu não conheço o Diniz, mas a impressão que dá vendo esse tipo de coletivo é que isso não tá tão correto. Ele pode ser um baita do cidadão, mas um cara gente boa mesmo faz isso aqui? Vamos ver. Aqui é Diniz, João Silva do canal Colina em Foco e do Grupo TMC. Você chegou já a 52 jogos sob o comando do Vasco e já chegou na sua 21ª derrota. E isso tem gerado críticas do torcedor, como hoje as vaias. Evidentemente que não é só por causa do jogo de hoje, tampouco por causa do jogo da Chapecoense, que de fato o Vasco merecia uma melhor sorte. Mas os resultados, eles não são bons. E eu queria saber de você, assim, como é que você se sente em relação a essa pressão? Como é que você se sente até, inclusive, em relação à própria diretoria do Vasco? O que é falado para você? Como é que é avaliado o seu trabalho nesse sentido? Obrigado. Primeiro, pausa aqui. Pergunta. O cara trouxe números, trouxe dados, fez uma pergunta da relação dele com a diretoria extremamente apropriada, não citou nenhuma palavra dele dando opinião, porque tem repórter que faz isso, que olha, seu trabalho é péssimo, o que você tem a dizer, não colocou opinião nenhuma, só colocou fatos e fez uma pergunta absolutamente relevante e bem feita. E aí, pertinente. E aí o Diniz? Muito. Eu vou falar como eu me sinto. Eu me sinto como contra o Botafogo a gente ganhou, a resposta que eu te dei. Quando a gente quer trazer os números e é conveniente para colocar mais pressão, como você está fazendo... Ou seja, ele acusa o repórter de trazer números negativos para colocar mais pressão. Ou seja, o repórter, na visão do Diniz, é um inimigo. Ele está ali com o pensamento de prejudicar o Diniz. Lembrou o Dunga na era da seleção. Assim, uma coisa, enfim... Você traz, não é a primeira vez que você faz isso. Não é a primeira vez que você faz isso. Você traz dados. Não pode trazer dados. Só pode trazer dados quando os dados forem positivos para mim. Claro. Então, assim, eu tô aqui para ser pressionado mesmo. Então, os números são esses.
Mas você sabe também que o rendimento não era para ter esses números desde o ano passado. E ele fala do rendimento. Contra a Chape o rendimento foi bom hoje também. Ele menciona isso. Então, assim, eu vou sustentar e eu acredito que o trabalho, os números vão mudar. O placar final do jogo vai mudar. É isso que eu espero. Da diretoria, eu não conversei nada com a diretoria. Mas eu seguro daquilo que eu faço, Joel. Sou seguro. Quando tiver uma outra oportunidade, você vai trazer os números a valor presente de novo. Ok, você vai trazer números melhores, mas aí o repórter responde. Está sendo uma prática sua, mas tudo bem. Tá sendo uma prática sua, tipo, me pressiona. Cara, vergonhoso, velho. Eu estou aqui para responder e está tudo certo. Está tudo bem. Os números já é a terceira ou quarta vez que você traz. Então tá. Terceira ou quarta? Segunda. Cara, mas sabe que isso foi bom, velho? Que expôs o Diniz, cara. Vamos terminar Ele tá só. sendo massacrado hoje por conta dessa resposta. Tá bom. Então tá tudo certo. Mas tá tudo. Não vou discutir, eu estou respondendo. Não, tudo bem. Mas são números. E é uma amostragem grande. Mas tudo bem. Então tá tudo. E o repórter é extremamente educado. São números, Diniz, é uma amostragem grande, mas assim, tudo bem. Que situação, né? Que o cara coloca um parabéns. profissional que tá lá trabalhando, né, Felipe? Que tem como profissão fazer uma pergunta, uma boa pergunta. Sim. O cara faz uma boa pergunta. O cara não foi cretino com o técnico. O cara trouxe dados, mas não, você está me jogando contra a torcida porque você trouxe números. Mas esses são seus números. Então melhore os números, cara. Você só quer agenda positiva? A imprensa não pode agir dessa maneira, cara. Assim, é desconhecer a função completa do profissional e se colocar como nós contra ele. Porra, bicho. Tudo Cara, certo. a gente cobra tanto que os repórteres sejam mais incisivos em coletivos. Eu mesmo cobro no meu canal que as perguntas ao Abel Ferreira sejam feitas assim como o Joel Silva fez. Joel, com educação, parabéns, mas de Joel, maneira pra incisiva. você. Joel, meus parabéns. Que aula que você deu para milhões de repórteres aí em coletivas, que a maioria vem para levantar a bola pro treinador cortar. A maioria, às vezes, nem jornalista vai lá só para causar, para dar opinião. O fulano tal do canal, torcedor, não sei o quê. Não, cara, você tá lá pela TMC, antiga Transamérica, fez uma baita de uma pergunta, que é isso que a gente cobra da imprensa, cara. Que dê voz ao torcedor nesse sentido de expor números e fatos para que o treinador justamente explique. E o Diniz teve uma grande oportunidade de explicar, de ser claro, de falar, olha, gente, não estamos num grande momento, eu preciso melhorar, o time precisa melhorar, os jogadores... Mas não, ele prefere atacar o repórter por expor a verdade, cara. E o trabalho do jornalista ali foi feito. E a conduta dele depois, com o Diniz atacando ele, perfeita também. Manteve a educação, expôs de novo os fatos e vida que segue. E o trabalho do Diniz é essa porcaria aí, cara. Vamos lá. Tá tudo bem, tá tudo beleza. Você tá ganhando hoje, tá? Você tá ganhando hoje, você coloca numa disputa com o cara, velho. Ele criou essa disputa na cabeça dele. Caralho, velho. Você tá ganhando hoje. Não precisa desculpar, não. Você tá ganhando hoje. Comemora. Comemora, tipo aqui, ó. Você tá. O cara ainda coloca. Isso aqui é perigoso, porque ele coloca o repórter contra a torcida. Quando ele pede pro cara comemorar e você tá ganhando, ele tá dizendo, esse cara tá torcendo contra. E aí como é que o cara, se o torcedor mais desavisado acredita nisso, como é que o cara vai ter a segurança necessária para trabalhar? Se o torcedor compra o discurso do Diniz, comemora aí que perdemos. Cara, isso aí eu concordo com você, porque até essa parte, deselegância, mania de perseguição, desconexão com a realidade. Agora, nessa parte eu concordo quando você fala em baixeza. Porque aí, nessa parte, quando ele fala comemora, ele tá dizendo, você tá feliz que o time perdeu, você tá aqui para me perseguir. E aí, assim, qual que é o recado que passa pro torcedor? Esse cara aqui é contra. E aí, não é ele que vai segurar o rojão do cara se o torcedor compra esse barulho. Nesse aspecto, eu concordo com você. O Joel, ele respondeu aí no Twitter, eu te mandei o tweet dele, falando justamente, respondendo ali, pô, não tenho nada pra comemorar, fiz a minha pergunta, fiz o meu trabalho, e eu vi
os torcedores ali comentando. Enfim, cara. O cara fez o trabalho dele. Velho. Agradeço aos jornalistas e torcedores pelas mensagens de apoio. Infelizmente não tenho motivos para comemorar. Tampouco ganhei algo. Tem que falar o óbvio, né? Como o Diniz sugeriu ao responder a minha pergunta. Os números são ruins e isso é um fato. Perfeito. Vou até deixar meu like aqui. Eu deixei também. E vou Dá uma seguir força esse pro cara aí. rapaz. Também segui. Pronto, é isso, cara. Bom repórter. Não sei se é bom repórter, mas fez uma boa pergunta. Parece ser um bom repórter. Ele foi extremamente educado, inclusive na troca depois com o Diniz. Que pena, cara, que pena. Aqui, Felipe, eu separei também sobre esse assunto um vídeo do Wallace Borges sobre o Diniz. Grande, eu acho Wallace. legal a gente ouvir. O Vasco venceu um dos seus últimos 11 jogos de Brasileirão. É exatamente isso que eu tô te falando. Uma vitória em 11 jogos. E perdeu 9. Vou repetir o número porque talvez seja chocante. Nos últimos 11 jogos de Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu 9 e ganhou 1. O jogo de hoje contra o Bahia deve ter sido o 4º ou o 5º jogo que o time cria bastante, não consegue fazer gol e acaba punido. Só que o jogo de hoje deve ter sido o 1000º que eu me lembro do Vasco com o Fernando Diniz, que o adversário precisa de muito pouco para chegar na área do Vasco e fazer o gol. O último jogo do Brasileirão que o Vasco passou em branco, baliza 0, que não tomou gol, foi em outubro do ano passado. Passou novembro, passou dezembro, já passou janeiro, início do campeonato, estamos aí no meio de dezembro. É basicamente impossível competir no mais alto nível assim. Obviamente, o Vasco precisa fazer os gols, as chances que tem, beleza. Mas defensivamente falando, é todo jogo que toma gol, velho. O Vasco venceu um dos seus últimos... É isso. Você viu isso aqui, cara? O Diniz, ele tem... Na história do Campeonato Brasileiro, ele tem mais derrotas do que vitórias. Ele tem 85 derrotas e 84 vitórias. E entre os 105 técnicos do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro aí, da história e tal, ele tá na posição 90, cara. Entre 105. Com um dos piores aproveitamentos, velho. Assim, cara, não há motivo pra gente acreditar no Diniz, cara. Não tem motivo, cara, pra acreditar no Diniz. Não tem motivo. O aproveitamento dele nos últimos anos é de rebaixado, cara. Não, e o pior assim, é saber como que a daqui gente a vai pouco... se pegar nele, O velho? pior, e assim, cara, Pô. ele tá num lugar cujo presidente gosta muito dele pessoalmente. Ô Diniz, tu é foda, lembra? Enquanto comentarista da Globo, Cara, na bela coletiva imitação, hein? na corrida do Fluminense, não é? Não foi isso aí? Falou, ô Pedrinho, não sei o que, é isso aí. Então assim, se ele for demitido do time que é o Diniz, tu é foda, vai sobrar quem? Quem vai ser o incompetente do dirigente que vai contratar esse rapaz? Porque assim, a gente todo ano é a mesma história, todo ano ele tá vestindo camisa de grandes clubes, cara. De clubes gigantescos. O que esse cara tem que fazer mais pra provar que como treinador ele é um fracassado? Ó, os últimos 38 jogos dele na Série A, 12 vitórias, 8 empates e 18 derrotas. Porra, cara. Vai ganhar do Santos na Vila Vasco. Belmiro, óbvio, porque, né? É o Santos. Ah, não sei não, cara. Então, porra, cara, é inacreditável como que as pessoas ainda acreditam nessa figura, cara. Nesse cara, no potencial desse cara, velho. Tá cada vez mais provado que o título da Libertadores foi um aborto da natureza, muito por conta de um desempenho absurdo de um jogador chamado Germancano e da falta de desempenho de um jogador chamado Valência. Coisa que acontece em campeonato de mata-mata, cara. O Marcelo Oliveira ganhou 2 Copas do Brasil com o Curitiba e com o Palmeiras. Entendeu? Acontece, cara. O Jaime de Almeida ganhou uma Copa do Brasil pelo Flamengo. Calma lá, cara. O Celso Rotti ganhou uma Libertadores com o Internacional. Pegando na semifinal. Tudo né? Mas bem, ganhou. tudo bem. Mas, Ganhou. enfim, ganhou. Era o time do Fossati. Time do Fossati. Fossati? Quem é Fossati? Onde está Fossati? Entendeu? Técnicos ruins já ganharam campeonatos. E aí isso elevou, mas muito por conta de uma boa vontade da mídia que adora o cara, leva pro coração.
E aí, a minha questão é só essa. Beleza, vocês adoram o acho cara. que tá mudando, O cara é legal, o cara... Mas pô, um cara realmente muito bacana, uma boa pessoa, coloca um jornalista jovem contra a torcida dessa maneira? Essa é a minha pergunta. Cadê o Diniz pra pedir desculpa sobre isso no dia seguinte? Não vai pedir porra nenhuma. Eu acho que tá mudando, hein, Rodolfo, a percepção da grande mídia em relação ao Diniz, cara. Tenho visto ele ser bastante criticado aí, sobretudo nesse ano, por conta desse desempenho pífio do Vasco. O Vasco acho que tem um time razoável pra jogar mais bola do que tá jogando. Não é um time, aqueles times pavorosos que a gente já viu do Vasco, óbvio, não é o melhor Vasco do mundo, mas não é um time pavoroso, cara. Um time que tem uma dupla de zaga interessante, tem um goleiro bom, tem laterais que não são horrorosos pro nível do futebol brasileiro, tem o Felipe Coutinho, tem o Brenner, que não é um atacante ruim, sabe? Dá pra jogar mais futebol, cara. Dá pra jogar mais bola. A questão é só que é um time extremamente vulnerável pelo jeito do técnico de ver futebol, de pensar futebol. Esse jeito, cara, que é dele, assim. Ninguém joga desse jeito, cara. Ninguém joga desse jeito. E aí, porque o Guardiola elogiou o Diniz lá, a gente vai falar que elogiou e goleou. Elogiou. Não, nunca vi um jeito de jogar desse jeito. Nossa, é interessante. Lembro bem dessa entrevista do Guardiola. Só porque o Guardiola falou, então, vamos... Nossa, o Diniz é um grande técnico. Não, porque tem gente aí que baliza o que é bom e ruim no futebol de acordo com a opinião do Guardiola. Então é por isso que eu tô lembrando aqui. Porque tem gente ainda... Tá diminuindo. O dinizismo tá caindo... Tá fora de moda. Ainda tem gente que elogia. Como eu vi aí recentemente o Júlio Gomes elogiando. Mas o Diniz nunca teve um time bom na mão, gente. Calma aí. Peraí, cara. O cara treinou o Fluminense com muitos jogadores bons ali e ganhou a Libertadores. É assim. Pô, ele tá sendo criticado, cara. Ele tá sendo criticado. Eu arrisco a dizer que depois da passagem dele pelo Vasco agora, que ele vai ser demitido, cara. Vai acabar sendo demitido. Não tem jeito. Se continuar desse jeito, ele vai ser demitido. É questão de tempo. Eu acho que, cara, ele não figura mais em times grandes no Brasil, cara. Ou vai demorar um bom tempo. Eu aposto que você quiser que se o Vasco demitir ele até o mês de março, que esse ano ele tá de volta a um clube grande do Campeonato Brasileiro. Vamos apostar uma caixinha de cerveja. Não, você não tá bebendo mais. Não tô bebendo mais, mas... A gente pode apostar aí, sei lá. Uma camisa, eu te mando uma camisa do Palmeiras e você me dá uma camisa do Santos. Fechou. Fechou. Fechado. Então assim, ele tem que ser demitido. Ele tem que ser demitido até março, certo? Você acha que ele não treina mais? Se ele for demitido até março, ou seja, começo do ano, mês 3, até o final do ano ele tá figurando num clube grande de novo. Dos 12. Eu acho que não mais. Bom, tudo bem, vamos apostar. Essa é a minha aposta. Tá bom. Eu tenho mais risco de perder. Cara, você menospreza muito a ruindade dos dirigentes brasileiros, cara. Menospreza muito. O que um time grande... Vamos lá, dos 12 grandes. Fluminense hoje tem o Zubeldia. Flamengo, o Felipe Luiz. Botafogo, o Anselmi, que tá num começo apresentando um jeito de jogar diferente. Palmeiras, o Abel. Santos, o Vojvoda. Corinthians, o Dorival. São Paulo, o Crespo. Só desses 8 aí, cara, desses 7 já ninguém vai contratar o Diniz. Vai sobrar o quê? Cruzeiro vai apostar no Diniz de novo? Não. O Atlético Mineiro vai apostar no Diniz? Duvido. Sobra quem, cara? O Grêmio e o Inter? Pesolano e Luiz Castro? O Grêmio vai trocar o Luiz Castro pelo Diniz. Cara, eu mudo meu nome pra Vanessa. Eu não duvido de Marcelo Teixeira e seus Blue Caps, tá? Não, cara, não é possível o Santos apostar no Diniz de novo. Vai querer o quê, cara? Olha. Mas vamos lá, tomara. Essa aposta, se eu perder, eu pago com gosto, porque eu não vou precisar falar de Diniz aqui mais. Eu não quero mais. Isso me dá dor de estômago, cara, falar desse cara. Enfim. Constipação. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Igual eu aí. Tá maluco, cara. O cara que humilha jogador em campo, do jeito que ele humilhou lá, o português. Que é isso, cara? Nossa senhora. Tô fora. Enfim.